Esse aqui é o square que a gente vai tecer, aproveitar para mostrar para vocês. E falar também que ele é o meu preferido dessa série de 7 squares que nós estamos tecendo às terças-feiras. Ele é o que eu mais gosto de todos. Vamos lá, gente. Vou virar a câmera. Deixa eu arrumar o ângulo aqui. Ah, hoje não tem sol. Tá meio escuro. Ou é meu celular também, né? Pode ser. Quem escreveu aqui? Ah, Sandy Mari. É a Sandra, né? Você já vai receber o link, tá bom? Todos que escreveram o desafio vão receber o link. Se agora, não receber, tem lá no feed também tem um post lá. Se não receber o link, lá no feed tem um post e vocês podem comentar no post que vai receber também o link para fazer a inscrição. Então, o modelo que a gente vai tecer é esse aqui. Mostrar o avesso para vocês como que ele fica. E é o meu preferido. Vou deixar ele aqui para quem quiser ir olhando. Essa parte aqui do gráfico, ele tem as legendas e eu quero falar só uma coisa para vocês que está escrito diferente. Aqui, pelo desenho do gráfico, é um ponto alto, um meio ponto alto em relevo pegando por trás. Só que o desenho dele aqui está diferente. Tá como se fosse pegando pela frente. Então, considerem o que está escrito aqui na legenda, tá? Essa é a minha observação inicial, mas na hora de crochetar vou fazer junto com vocês. Vou remover os comentários e aí a gente já começa. Todos esses squares que a gente está fazendo, o início dele é com 4 correntinhas. Então, quem já estiver com agulhas a postos aí, já pode tecer as 4 correntinhas. Vou deixar aqui, acho que fica bom. O começo é o começo tradicional, né? Fazendo aquele nó corrediço. E eu deixo essa parte maior porque eu consigo arrematar e esconder melhor depois o fio. Para começar, são 4 correntinhas. E fecho com ponto baixíssimo. Vou aproveitar para mostrar uma coisa ali no gráfico, porque eu comecei a colocar, eu coloquei correntinhas, né, as correntinhas iniciais só nesse modelo de square. Então, para quem não sabe, quando tem esse pontinho mais escuro, é um ponto baixíssimo, tá bom? Então, as bolinhas são correntinhas e essa bolinha, esse ponto mais escuro, ele é ponto baixíssimo que serve para fazer fechamentos de carreiras. Agora a gente vai começar a carreira 1 e eu sempre começo por aqui, ó, colocando os meus pontos altos. Então, esses pontos estão aqui, que é um T com um corte no meio, é um ponto alto. Então, pela legenda aqui, pelo desenho do gráfico, eu vejo que são 3 pontos altos dentro desse elo de correntinhas, depois 3 pontos correntinha. Vamos lá na prática. E esse começo é o começo de todos os squares, tá? Eu tô explicando assim porque às vezes tem pessoas que vieram hoje pela primeira vez e ainda não sabem como fazer. Como que eu faço os pontos para subida de carreira? Então, essa minha primeira carreira, eu faço 2 correntinhas, porque eu preciso que essas correntinhas me deem a altura de um ponto alto. Então, com 2 correntinhas eu já tenho isso. Eu não considero ponto alto. Tem gente que considera a correntinha como ponto alto. Eu não considero. Então, agora sim, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro desse elo. O fio que eu estava inicial, eu vou crochetar ele junto. Vou passar ele por dentro dos pontos para ir arrematando ele. Então, aqui é um ponto alto. O segundo. E o terceiro. Feitos esses pontos altos, que são esses aqui, eu preciso fazer 3 correntinhas. Correntinha 1, 2 e 3. Laço o fio e 3 pontos altos. O segundo ponto alto. E o terceiro.
Ajusto o fio. E aqui eu já consigo ver formada a primeira quina. Para fazer o quadrado é só uma repetição exatamente como está aqui no gráfico. Então, fiz os pontos altos. Agora são 3 correntinhas. Laço o fio. 3 pontos altos. Um. O segundo. Terceiro. 3 correntinhas. E 3 pontos altos. E agora eu tenho aqui formado os lados. E preciso fazer o fechamento da carreira. Então, como que eu faço? Aqui no gráfico eu tenho escrito que são 3 correntinhas. Tem pessoas que fazem o fechamento com correntinhas, mas eu gosto de fazer de um outro jeito. Que é uma correntinha, laça o fio. Aqui no primeiro ponto alto, eu coloco a agulha e faço meio ponto alto. Aqui é o meio ponto alto. Só que, pelo desenho aqui do meu gráfico, eu vejo que minha próxima carreira é uma carreira com outra cor. Então, eu aproveito esse momento de fazer o fechamento para fazer uma troca de cor. Então, eu vou desfazer aqui só para demonstrar como que se troca a cor. Eu faço meio ponto alto inacabado, e aí eu fico com 3 laçadas na agulha. Solto o fio que eu estou crochetando. Pego o meu segundo fio, né, com a segunda cor. Engancho ele assim na agulha, deixo sobrar um tanto considerável para conseguir esconder depois. E passo por dentro das laçadas. O fio que eu não vou mais utilizar, eu gosto de deixar ele aqui, ó, pro lado, solto. E não vai mexer mais nele, ele fica aqui solto. Nós não estamos trabalhando conduzindo os fios. Esse fio que eu acabei de colocar, eu faço uma correntinha. Feita essa uma correntinha, aqui eu consigo ver que são 2 pontos baixos. Então, eu fiz uma correntinha só para dar altura de ponto baixo. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos dentro das correntinhas da quina. Então, do jeito que exatamente o que eu vou fazer agora. Fiz a correntinha só para dar altura. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo. Eu preciso olhar no gráfico. Aqui no gráfico eu tô vendo que ele me diz: em cima dos pontos altos feitos na carreira anterior, eu vou fazer 3 meio pontos altos pegando por trás. Então, laço o fio, esqueço aquelas correntinhas iniciais e foco nos 3 pontos altos efetivamente feitos. Para fazer o meio... eu quero falar uma coisa antes de fazer esse ponto. Por que que eu não continuei com ponto baixo? Ou eu poderia também fazer ponto baixo aqui em relevo pegando por trás. É que eu quis, nesse momento, deixar a altura da carreira igual. O que que acontece quando faz um ponto relevo desse jeito que eu estou ensinando para vocês? O ponto, ele perde altura. Então, se alguém quiser testar, fazer aqui pontos baixos, só para testar. Você vai perceber que o ponto vai ficar bem mais baixo do que esses pontos baixos aqui da carreira. Então, ele vai ficar um degrau assim, ó. Aqui, eu fiz meio ponto alto para igualar a altura. Então, como eu sei que ele vai perder a altura, esse meio ponto alto, ele fica equivalente à altura dos pontos baixos que eu já fiz. Então, lacei o fio. Vou colocar a agulha para fazer o ponto alto em relevo pegando por trás. De trás para frente, passo ele em volta do ponto, laço o fio e eu vou puxar esse fio, ó. Puxo o fio, aí eu fico com 3 laçadas. Laço o fio e puxo direto. A altura dos pontos fica parecida. E eu faço isso 3 vezes. O segundo meio ponto alto em relevo. E o terceiro meio ponto alto em relevo pegando por trás.
Olha a altura do ponto como ficou certinha. Feitos os 3 pontos, eu venho aqui para outra lateral, chegando no momento de formar a próxima quina. São 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos baixos, tudo isso dentro dessas 3 correntinhas da primeira carreira. Então, aqui na quina, ponto baixo 1, ponto baixo 2, uma correntinha e mais 2 pontos baixos. Gosto de fazendo e mostrando no gráfico para vocês verem que o que eu vejo aqui no gráfico é exatamente o que está aqui no meu crochê. Então agora eu preciso dar a volta. E aí eu repito a mesma coisa que eu fiz aqui no começo. Então são 3 meio pontos altos em relevo pegando por trás. Três pontos altos. Olha, bem agora. Será que eu espero? Acho que vou esperar. Esperar esse helicóptero passar. Nossa. Pausa dramática. Hã? Ah. Pronto. Pausa dramática para o helicóptero passar, então vamos retomar aqui. Agora a gente repete os 3 pontos altos em relevo pegando por trás. 3 pontos altos não, os 3 meio pontos altos em relevo pegando por trás. E eles são feitos em cima dos pontos altos. E o terceiro. Será que dá para acender aquela ring light? Aqui. Eu vou repetindo, porque aqui como é sempre a mesma coisa, enquanto isso o diretor vai tentar iluminar mais aqui pra gente. Na quina sempre 2 pontos altos, uma correntinha. Na quina sempre 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos baixos. Laço fio. 3 meio pontos altos em relevo, pegando por trás. Cheguei novamente na próxima quina. São 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Eu acho que... Pode conferir se tá bom? Eu acho que melhorou. E aqui são os pontos em relevo pegando por trás. Agora, a próxima carreira, nossa, é bem legal de fazer. No terceiro ponto. Agora, 2 pontos baixos. Esse segundo ponto baixo, antes de fazer o fechamento da carreira e subir para a próxima, eu vou fazer uma troca de cor. Porque fica mais fácil eu trocar a cor nesse momento e começar a minha próxima carreira. E eu vou fazer só ponto baixíssimo. Não vou fazer correntinha nem nada. Vou fazer um ponto baixíssimo. A cor que eu estava usando, eu passo a agulha por baixo dela. E agora eu vou pegar a cor que eu vou usar na terceira carreira. Uso essa cor para fazer meu ponto baixíssimo.
E ele vai ficar desse jeito. Voltando aqui no gráfico, então essa aqui foi a primeira carreira, essa foi a segunda, essa daqui é a terceira. Na terceira carreira é um ponto baixo feito na quina, ou seja, na correntinha, que aqui eu fiz ponto baixíssimo, então eu faço uma correntinha para dar a altura do trabalho. Aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo. O meu próximo ponto baixo, ele está em cima do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então, eu vejo o próximo ponto baixo da carreira anterior e coloco o meu ponto baixo dessa terceira carreira. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Agora, duas correntinhas em cima do primeiro meio ponto alto, eu coloco um ponto baixo, faço duas correntinhas, pulo um ponto da base e no próximo ponto eu coloco um ponto baixo. Então, duas correntinhas, vou pular um ponto da base e no próximo eu faço ponto baixo. Indo aqui mais pro lado, são duas correntinhas, correntinha 1, correntinha 2. Pulo o primeiro ponto baixo, no segundo eu faço ponto baixo. Aí aqui como que tá no gráfico. Correntinha 1, correntinha 2. Vou pular o primeiro ponto baixo, no segundo ponto baixo eu faço um ponto baixo. Pulo o primeiro, no segundo ponto baixo. E agora a gente vai formar a quina, que são 3 correntinhas. Calma aí, deixa eu olhar que eu acho que eu errei dessa vez. Deixa eu refazer esse ponto. Faço um ponto baixo e 3 correntinhas. 1, 2, 3. No meu próximo ponto aqui, vou refazer, gente. Essa daqui eu mesma tô errando. Ai, ai. Então, voltei aqui nessa parte do ponto baixo em cima do terceiro meio ponto alto. Voltei e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Em cima do próximo ponto baixo, que é esse daqui, eu faço um ponto baixo. Agora tá certo. E eu tenho um segundo ponto baixo para fazer. Ele é feito em cima da correntinha que tá na quina anterior. Então, eu consigo visualizar o espaço da correntinha, que ele tá afastando os dois pontos baixos aqui, ó. A correntinha tá bem aqui. Faço um ponto baixo. E agora são 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, são 1, 2, 3 correntinhas e ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo anterior, que é no espaço da correntinha. Agora tá certo. E eu vou fazer uma repetição, né, de tudo que eu já fiz. Você pode olhar acompanhando a volta, né? Desce aqui pela lateral, vem pela parte inferior e sobe pelo lado direito. Ou você pode, assim que finalizou a quina, voltar para o começo da carreira, que também dá na mesma, tá bom? Então, eu vou continuar essa leitura voltando para o início da carreira. Fiz aqui a minha quina e nela eu tenho esse ponto baixo feito. Agora, no meu próximo ponto baixo da carreira anterior, eu faço
um ponto baixo, duas correntinhas. Acho que vou deixar assim, que dá pra ver tudo ao mesmo tempo. Duas correntinhas. Correntinha 1 e correntinha 2. No meio, primeiro meio ponto alto, coloco um ponto baixo. Então, eu pulo esse ponto baixo da base. No próximo, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, são essas duas. Pulo um ponto da base. No próximo, eu coloco ponto baixo. Pulo um ponto da base, no próximo, ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo o ponto baixo da base, no próximo, coloco um ponto baixo, que é esse daqui, e um ponto baixo na correntinha da carreira anterior. Um ponto baixo na correntinha da carreira anterior. Três correntinhas para fazer a quina. E um ponto baixo. Recomeçando, né? Na próxima lateral. Vou diminuir aqui, vou dar uma acelerada. Então, vou fazer o próximo ponto baixo. Duas correntinhas. Ponto baixo em cima do primeiro meio ponto alto da carreira anterior. Duas correntinhas. Ponto baixo em cima do terceiro meio ponto alto da carreira anterior. Duas correntinhas. Pulo um ponto baixo de base. E no próximo eu coloco um ponto baixo. No espaço de separação, aqui na correntinha, eu coloco um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu coloco um ponto baixo, faço duas correntinhas. No primeiro meio ponto alto da carreira anterior, ponto baixo, duas correntinhas, que são essas correntinhas aqui. No terceiro meio ponto alto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, e a gente vai fechar a carreira. Pulo um ponto baixo de base, no próximo eu faço um ponto baixo. E aqui nesse espacinho eu preciso encaixar um ponto baixo, uma correntinha, e vou fechar essa carreira com meio ponto alto. Essa daqui parecia que ia ser super fácil, mas foi mais complexa. Eu pego o fio que eu vou fazer a troca de cor, passo a agulha por baixo dele. Deixo o meio ponto alto inacabado e faço a troca de cor. Solto o fio que eu estava crochetando, que era o azul, e pego a nova cor e finalizo esse ponto. E essa é a aparência desse square na terceira carreira. Agora a gente vai para a última. A última carreira é mais legal de fazer. A gente vai começar aqui pela quina. Então, eu tenho que colocar dois pontos baixos dentro desse espacinho da quina. Faz uma correntinha para dar a altura do ponto. Na quina, eu vou fazer os dois pontos baixos. Agora, eu tenho que fazer um ponto alto duplo. Quando é ponto alto duplo, ele tem dois cortes. Deixa eu ver aqui. Quando um ponto alto normal, ele tem um corte só. Quando ele é duplo, ele tem dois cortes. Então, indo aqui pelo gráfico. Aqui, o meu ponto, ele tem dois cortes. Se você reparar, ele passa por cima da carreira anterior. E ele é colocado no meio ponto central da segunda carreira.
Vamos traduzir isso aqui para o crochê. Laço o fio 2 vezes, que isso aqui quer dizer ponto alto duplo. Lá na minha carreira anterior, no centro, eu coloco o meu ponto duplo em relevo. E aí, aqui logo abaixo dele, você vai perceber que tem uma alça feita de correntinhas. Nessa alça, você vai colocar 7 pontos altos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Laça o fio e coloca 7 pontos altos. Acabei de fazer o ponto alto duplo, já faço 7 pontos altos, todos dentro do mesmo espaço. Quarto, quinto, sexto e o sétimo. E aqui eu faço um ponto alto duplo e coloco ele no mesmo lugar do ponto que eu fiz, do ponto alto duplo que eu fiz antes. Laço o fio 2 vezes, no mesmo lugar que eu pus o primeiro ponto alto duplo, eu coloco o segundo. E agora chegando na quina, são 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. E ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes. E aqui vai repetir tudo que a gente fez do primeiro lado. Laço o fio 2 vezes, no meio ponto central eu coloco a agulha. Ah, legal falar que eu tô colocando a agulha na laçada de trás. Não está especificando aqui no gráfico em qual é para falar, né? Não tá falando, coloca o ponto alto duplo na laçada de trás. Mas eu tô gostando de fazer ele na laçada de trás, porque eu acho que fica mais legal, mais fácil de pegar, mais legal de fazer. Então, aí é uma sugestão para vocês também. Ponto alto duplo. Na alcinha, que eu tenho de correntinhas logo aqui atrás, 7 pontos altos. E o sétimo. Laço o fio 2 vezes. Hoje eu vou ensinar um jeito diferente de fazer o fechamento da carreira. Chegando na lateral. Chegando na lateral, fiz os 2 pontos baixos, 2 correntinhas. Dois pontos baixos. Laço o fio 2 vezes. Faço meio ponto alto, faço ponto alto duplo, colocando ele no meio ponto alto central. Sete pontos altos na alcinha de correntinhas. Seis e 7. Laço o fio 2 vezes. Ponto alto duplo. Tá ficando assim por enquanto. Chegando lá na quina, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos, laço o fio 2 vezes,
fazendo ponto alto duplo, colocando ele no meio ponto central. Na alça de correntinhas que está bem atrás, eu coloco 7 pontos altos. Quatro. 5, 6 e o 7º. Laço o fio 2 vezes. Ponto alto duplo. E chegamos na última quina para fazer o fechamento. São 2 correntinhas. E eu vou fechar essa aqui com um ponto baixo. Já posso cortar o fio, você que acompanhou também já pode cortar o seu fio, deixar ele um pouquinho grande, cortar os 2 fios, os 2 eu deixo um pouquinho grande para fazer o arremate, para fazer o arremate melhor. Agora eu não sei onde eu coloquei a agulha. Eu trouxe. Tá aqui. Nesse ponto baixo que eu finalizei a carreira, eu posso puxar por dentro o fio, simplesmente puxar. E agora vem um arremate diferente do que o que a gente veio fazendo nos squares anteriores. Eu gosto de olhar ele sempre pelo avesso, porque eu consigo ter uma visão melhor. Se você olhar o seu square do mesmo jeito que tá o meu, tem esse aqui que faz parte do ponto baixo. E eu coloco a agulha nesse ponto baixo que tem aqui, nessa parte que parece uma trancinha, sabe? Coloco a agulha de lado. Passo ela por dentro. Cuidado para não apertar muito, para não deformar o ponto. Deixo para fazer algum ajuste, né? Depois que passar a agulha do jeito certo e depois eu vejo o que eu preciso ajustar. Tô olhando ele pelo avesso. Agora eu vou olhar ele pelo lado direito. E vou passar a agulha por dentro do lugar que o fio saiu. Então eu volto com ele aqui. E o que acontece? Quando eu fecho desse jeito, eu consigo simular uma lateral certinha, ó. Então, para quem quiser fazer união, esse também é um outro jeito de você fazer essa finalização e ter uma aparência de trabalho exatamente como nas outras partes, fica igualzinho. O fio, ele é escondido lá atrás, então aí você pode passar o fio. Eu vou passar só esse, porque os demais vocês vão fazer a mesma coisa. E passa ele por dentro. E aí, se quiser descer ele mais um pouquinho, você pode descer. Como tá pelo avesso, não tem tanto problema assim passar, né, pela carreira de outra cor. Quem quiser dar um nozinho, que me perguntaram também se podia dar um nó. Quem quiser dar um nó, só fazer um nozinho simples, cuidado para não puxar demais e deformar o ponto. Passa por dentro. Se quiser, você pode passar a agulha pela trama do fio e volta com ela. E aí você corta. O fio da outra cor, se cortar ele aqui, vai desmanchar o seu trabalho. Então você tem que pegar ele também com a agulha e fazer a mesma coisa. Vai passando ele por dentro. Se quiser dar um nozinho, pode dar. Esse aqui, olha, você pode passar assim. Tem um lugar legal que eu gosto de passar, que é nessa sequência de pontos altos. Vou passar ele aqui por trás para não aparecer muito. Na sequência de pontos altos, ó, é só você fazer isso. Passar direto por dentro de todos. Se quiser, você pega ele por outra parte do ponto, qualquer parte, ó, um outro lugar. E pode voltar com esse fio
por dentro dos pontos altos de novo. E tem certeza que não passou na parte da frente. Feito isso, também pode cortar a rente. E isso você faz com os outros fios que estão aí também.